chegamos ao ápice do ano litúrgico, um momento de profunda contemplação. Hoje, a Igreja nos convida a celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E o que isso significa? Significa que a gente proclama um homem crucificado, rejeitado, humilhado, como o soberano absoluto de todo o cosmos. É um mistério e tanto, e é nele que a gente vai mergulhar agora. E já de cara, a gente se depara com a questão central, né? O paradoxo que desafia toda a lógica do mundo. Como pode um rei reinar a partir de uma cruz? Como é que o trono do poder supremo pode ser um madeiro de tortura? E a coroa? Uma coroa de espinhos? Essa é a grande e audaciosa verdade da nossa fé. Porque a realeza de Cristo, veja bem, não se manifesta com exércitos, com poder terreno, com ouro. A glória dele é revelada ali, no Calvário, no momento do sacrifício total. Aquilo que para o mundo parece o maior dos fracassos, para a fé, é a entronização definitiva. Ele reina a partir da cruz, não apesar dela. E essa comparação aqui, olha, ela deixa tudo muito claro. De um lado, o reino do mundo, que é baseado na força, na conquista, na dominação. Do outro, o reino de Cristo, que é o oposto, um reino de serviço, de sacrifício, de amor. É um reino de verdade e vida, de justiça e paz. É uma inversão completa dos valores que a gente conhece. Para a gente entender essa realeza tão única, tão diferente, a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? Lá nas raízes do Antigo Testamento, onde a gente encontra o primeiro rascunho desse rei pastor. A primeira leitura nos leva para Hebrom. Lá a gente vê as tribos de Israel chegando perto de Davi. E note, elas não impõem um rei, elas fazem uma aliança com ele, na presença do Senhor. É um ato de reconhecimento mútuo, de união. E a declaração deles é de uma profundidade incrível. Somos teus ossos e tua carne. Eles não estão só escolhendo um líder político, estão afirmando uma unidade de sangue, um pertencimento. O verdadeiro rei não é um estranho, um tirano distante, mas alguém que compartilha da mesma natureza do seu povo. E aqui está a grande sacada, a conexão fundamental. Essa aliança com Davi é uma prefiguração, uma sombra do que viria a ser a encarnação. Cristo, o filho de Davi, leva isso à perfeição. Ele não só se parece conosco, ele se torna um de nós, assumindo nossa carne, nossos ossos, para poder nos guiar de dentro para fora, como o verdadeiro bom pastor. Ok? Mas a realeza de Cristo não para em Israel. Agora a gente vai ampliar o nosso olhar, sair da dimensão humana e saltar para a dimensão cósmica, com a ajuda de ninguém menos que São Paulo. Esse hino da carta aos Colossenses é simplesmente abissal. Paulo nos diz que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele não é só uma parte da criação, ele é o primogênito, o princípio que ordena tudo, pelo qual e para o qual tudo foi criado. Pensa em galáxias, anjos, tudo encontra seu sentido, sua consistência nele. Ele é literalmente o centro do universo. E aqui vem o ponto crucial. A cruz não foi um acidente de percurso, um erro trágico na história. Não. Ela é o grande ato litúrgico cósmico. É o evento central através do qual aquele que sustenta o universo inteiro reconcilia todas as coisas, do céu e da terra, consigo mesmo. A paz universal é estabelecida pelo sangue derramado no trono da cruz. E com tudo isso em mente, a gente volta para a cena central do Evangelho. Vamos olhar para o Calvário não como uma derrota, mas como a verdadeira, a gloriosa coroação de Cristo. No Calvário, tudo se resume a duas posturas. De um lado, o desprezo, a zombaria, a total incompreensão daqueles que exigem um milagre, um show de poder. Do outro lado, o silêncio de um homem que, no meio da sua própria agonia, reconhece a verdadeira realeza. Os chefes, os soldados, todos zombam. Ah, se você é o rei, salva a ti mesmo. Desce daí. Eles pedem um rei que evite o sofrimento, um rei que desça da cruz. Mal sabem eles que é exatamente por permanecer na cruz que ele salva todos. E no meio desse caos, dessa gritaria, uma voz se levanta em defesa da verdade. É o chamado bom ladrão. Ele repreende o outro e faz uma afirmação de justiça que é fundamental. Este homem não fez nada de mal. Ele, um criminoso, reconhece a inocência do rei. E então ele faz o ato de fé mais perfeito, talvez, de todo o Evangelho.
Ele olha para um homem torturado, desfigurado, completamente derrotado aos olhos do mundo e o chama de rei. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ele não pede para se livrar da morte física, ele pede para ser lembrado no reino eterno. É extraordinário. E a resposta de Jesus é imediata, é soberana. Ele não diz, vou pensar no seu caso, talvez. Não, ele exerce sua autoridade real naquele exato momento. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Do seu trono, a cruz, ele abre as portas do céu. Mas o que é esse paraíso? Santo Ambrósio nos dá uma chave de leitura maravilhosa. Não se trata só de um lugar geográfico, mas de um estado de ser. A vida eterna, consiste em estar com Cristo. Onde Jesus está, ali está o seu reino. A promessa do rei é uma promessa de comunhão imediata com ele. Bom, depois de contemplar toda essa profundidade da realeza de Cristo, a liturgia meio que vira o espelho na nossa direção e pergunta: e aí? E na sua vida, como esse reino se manifesta? O reino de Deus não é algo que a gente só fica esperando chegar um dia. Ele já está aqui misteriosamente como uma semente. Mas essa semente precisa crescer. E o primeiro solo fértil que ela procura é o nosso próprio coração. O chamado é para permitir que Cristo de fato reine em nós. E onde, concretamente, ele deve reinar? Primeiro, na nossa inteligência, acolhendo as suas verdades com amor. Depois, na nossa vontade, tentando alinhar os nossos desejos com os dele. Ele precisa reinar no nosso coração, para que nenhum outro amor passe na frente do amor a Deus. E, por fim, no nosso corpo, tratando-o como o templo sagrado que ele é. Como diz a Escritura, o porter illum regnare. É necessário que ele reine. E quando Cristo reina de verdade dentro da gente, isso transborda. A gente não consegue guardar só para nós. A gente se torna apóstolo, com a missão de levar esse reinado de paz e amor para nossa família, para o nosso trabalho, para a sociedade. O chamado é para a gente ajudar a tornar o mundo um lugar um pouco mais humano, um pouco mais cristão. E para fechar nossa reflexão, a gente volta para o Calvário. A oração do bom ladrão se torna a nossa oração. No meio das nossas cruzes, das nossas falhas, a gente olha para o Rei crucificado e, com a mesma fé humilde e corajosa, a gente suplica: Jesus, Rei do Universo, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado.